Boa noite, domingo 2 de outubro de 2022, bem-vindo ao Telenotícias. Seguimos aos destaques do dia. Adriano Maliano diz que só com a modernização da agricultura e desenvolvimento sustentável, os moçambicanos poderão acabar com a pobreza. Apesar de Moçambique ser o segundo país mais afetado do mundo, o diretor da NAIMA diz que o índice de HIV não é alarmante. Brasileiros votam neste domingo na primeira volta das eleições gerais. Já na atualidade desportiva, duelo entre Arema e Persebaya, Surabaya, na Indonésia, termina com tragédia, fazendo mais de 174 mortos. São destaques a acompanhar junto de outras notícias nesta edição. Uma vez mais, bem-vindo ao Telenotícias. Na atualidade nacional, começamos com a notícia que dá conta que o primeiro-ministro diz que com a modernização da agricultura e desenvolvimento sustentável, os moçambicanos poderão acabar com a pobreza. Adriano Maliano falava no contexto do debate sobre água na Assembleia Geral da ONU. O primeiro-ministro Adriano Maliano participou na passada quinta-feira em Nova York, numa mesa redonda de alto nível relativa à Conferência das Nações Unidas sobre Água 2023, no seguimento das ações da Organização Mundial para a solução deste problema que afeta milhões de pessoas no planeta. Maliano tirou várias relações do evento. A manutenção da paz e combate à pobreza foram assuntos que nortearam o certame. O principal era tempo de mudança. Significa o que é que tem que ser feito hoje para tornarmos o mundo e o planeta em que nós vivemos melhor. Então, a nossa mensagem foi exatamente aquilo que vocês devem ter já ouvido, que é, primeiro, garantir a paz. E foi um lema que também usamos para a candidatura de Moçambique. E depois, desenvolvimento sustentável. Porque, nessa condição, tudo o que nós estamos a fazer, modernização da agricultura, é para permitir, e simplificação de procedimentos, é para permitir que cada um encontre espaço para trabalhar. E trabalhando, pelo menos, consegue gerar o seu rendimento. E gerando o rendimento, já começa a diminuir a pobreza individual. Se todos fizerem dessa maneira, acabamos com a pobreza. Estima-se que 84% da população residente nas zonas urbanas tem disponível água potável, enquanto nas zonas rurais o número é de 54%. Recentes pesquisas avançam que Moçambique é o país de expressão portuguesa em África, onde os números de infectados pelo vírus do HIV e SIDA são mais elevados. Contrariando os fatos, o diretor executivo da Rede de Organização para Trabalhos de Saúde, Osvaldo Inácio, diz que o índice de HIV no país não é alarmante. Segundo as estatísticas do Ministério da Saúde, Moçambique registra uma média diária de 364 infecções por HIV-Sida, colocando o país entre os mais afetados, sendo o segundo depois da África do Sul. Nesta senda, o diretor executivo da NAIMA, Rede de Organizações para Trabalhos na Saúde, Osvaldo Joseta, revelou que, em parceria com ONGs internacionais, a NAIMA tem feito trabalhos com abordagens clínicas, que incluem testagem e aconselhamento ao longo do país, com vista a mitigar a situação do HIV-Sida. De qualquer forma, independentemente de qualquer situação que tenhamos do HIV em Moçambique, nós, como ONGs internacionais, temos estado a fazer imenso ao longo do país. Temos programas com todas as abordagens, temos ONGs, por exemplo, que implementam programas com abordagens clínicas, fazem aconselhamento e testagem para o HIV, inclusive para os casos daquelas ONGs que não oferecem a terapia antirretroviral. Elas, depois que testam alguns pacientes positivos, elas fazem a referem esses pacientes para algumas unidades sanitárias que há
naquele contexto em que esta ONG estiver a implementar. Agora, para as ONGs que estejam a fazer as duas componentes, a componente do aconselhamento e da testagem, incluindo a componente clínica, e aqui quando falo da componente clínica, falo da provisão dos cuidados clínicos, nomeadamente a própria provisão do TARV. Então, para esses casos, para essas ONGs que fazem esses dois componentes, elas não precisam de desencadearem os mecanismos de referência desses pacientes que tenham testado positivo para as unidades sanitárias. Elas próprias institucionalmente conseguem fazer isto. Agora, depois que fazem isso, evidentemente que os dados que vão recolhendo no contexto desta atividade de testagem e provisão do tratamento antirretroviral, esta informação tem que ser bombeada, tem que ser partilhada com o MISA. A fonte foi saber igualmente das atividades que a rede tem vindo a desenvolver junto do Ministério da Saúde para prevenir mais casos de infecção pelo HIV-Sida. Como sabe, o MISA, em última análise, é o provedor legal dos cuidados de saúde e faz todo o sentido que ele, em tanto que entidade governamental que gera a questão da saúde em Moçambique, ela esteja ciente, esteja informada sobre o que é que estamos a fazer como ONGs, que dados é que estamos a capturar, quanta gente é que estamos a testar, que é para depois esses dados serem agregados aos dados gerais que são capturados nas diferentes unidades sanitárias ao nível do país. Então, basicamente, é o que nós, como ONGs internacionais, fazemos. Temos a componente de aconselhamento e testagem, mas também temos a componente clínica, né? Mas também, para além disso, temos estado a fazer um trabalho imenso de mindset change, um trabalho imenso de mudança de comportamento, porque há de saber que, e eu tenho estado a dizer sempre isto, que os problemas globais de saúde pública, os problemas sistêmicos de saúde pública não são necessariamente problemas clínicos. Os problemas de saúde a nível do mundo não precisam da medicina necessariamente, porque o grande problema não está necessariamente aí. É verdade que podemos ir oferecendo isto, mas o nosso grande enfoque, a nossa grande atenção, ela tem que mergulhar, tem que estar nos esforços que temos que fazer na componente de prevenção do HIV. Então, mobilizamos as comunidades para a necessidade de entenderem que é importante se as pessoas quiserem se envolver com as outras pessoas, possam usar os diferentes métodos que existem de prevenção do HIV. Então falamos sobre isso, a necessidade de usar esses métodos. Também falamos sobre a necessidade de abstinência sexual, por causa dos jovens. E falamos, por exemplo, da questão da adoção de comportamentos responsáveis. Falamos da questão da fidelidade. Falamos uma série, distribuímos inclusive os materiais de informação, educação e comunicação, que é para as comunidades irem se informando sobre o grau de perigosidade que o HIV e, obviamente, outras doenças representam para elas mesmas, em primeiro lugar, mas, em última análise, o grau de severidade, o grau de perigosidade. Refere-se que, segundo os dados estatísticos, há cerca de 2 milhões de moçambicanos com HIV-Sida em todo o território nacional, dos quais cerca da metade não tem acesso ao tratamento. Nos últimos dias, os estabelecimentos de ensino têm sido palco de consumo de drogas por parte de alunos, situação que tira sono às entidades governamentais. O consumo de drogas nas escolas tem vindo a ganhar contornos alarmantes. Peço dormir, pai. Quase todos os dias circulam imagens nas redes sociais de alguns que consomem substâncias psicotrópicas até perderem a lucidez. Numa entrevista exclusiva feita pela FTV, o diretor da escola Josina Machel, Orlando Dima, avança que a instituição está a empreender esforços para combater esse fenômeno. As crianças já acabam chegando na escola com o efeito de qualquer coisa que não é boa para a escola. Quer dizer que se não consumiu em casa, consumiu em algum sítio na sociedade. E nesse lugar tem pessoas adultas e responsáveis que deviam, de fato, aconselhar essa criança a não consumir. O maior apelo vai para os pais, que, infelizmente,
acabam estando ausentes para muitos filhos. Ausentes por quê? Porque não olham para os filhos em termos de saber que hoje, por exemplo, voltou da escola, em que condições voltou, será que está bem ou não, se é que fez o trabalho de casa ou se faz, tem trabalho de casa ou não, será que de fato foi à escola ou não. Isso nós tivemos a sorte, nós os mais crescidos. Os nossos pais, alguns deles, não estudaram tanto assim, mas tinham métodos de nos pôr em linha, passa a expressão. Portanto, um dos métodos que usavam, que eu me recordo, é que nós tínhamos que almoçar à mesma hora, todos, e era proibido entrar depois de uma certa hora determinada em casa. Esta tal medida ajudava o pai a ter o controle dos filhos, se os filhos de fato estão bem ou não. Infelizmente agora não temos isso. Infelizmente hoje em dia, na maior parte dos casos, nas casas, as crianças vivem mais tempo nos quartos do que na sala, que é o lugar que devia ser de convívio da família. Então, este problema de drogas e álcool, que infelizmente a sociedade está a enfrentar, chama-nos a todos nós, atores do processo de ensino-aprendizagem, a evitarmos esforços para podermos combater. Combater olhando para o lugar que vende, porque quem vende é uma pessoa adulta, olhando para o lugar que produz, porque quem produz é um adulto, combatendo, olhando para a nossa casa, olhando para a nossa sociedade, olhando para os nossos estabelecimentos, para que de fato nós não coloquemos esta geração em perigo, porque não estamos bem. Por sua vez, o porta-voz da PRM a nível da cidade de Maputo, Lionel Muchina, diz que as entidades policiais estão empenhadas no combate à venda e consumo dessas substâncias no país. Nós, quando falamos de alunos, falamos maioritariamente de alunos que consomem estupefacientes. E para a aquisição destas drogas entram em bairros como Mafalala, Xamangulo, Colômbia, e é onde adquirem essas drogas. Uma outra situação que ocorre é que alunos são, em algum momento, usados pelos traficantes de droga para transporte. O tráfico de droga também corresponde à questão do transporte. E o que se subentende é que, ao se confiar aos alunos o transporte de droga, presume-se que estes não trazem, portanto, algum perigo, são assim de forma mais visual pessoas que podem, ou pelo menos idealmente não deveriam ou não podem transportar essas drogas. Daí que, no entendimento dos traficantes, ao confiarem o transporte de drogas aos alunos, estes passam despercebidos, portanto, da fiscalização policial. Mas porque também este é de conhecimento de nós como polícia, algumas atividades de revista até dos alunos foram acontecendo, e isto resultou naturalmente na apreensão de algumas drogas que eram transportadas por alunos. Infelizmente são alunos menores de idade, são inimputáveis pela razão da idade, e aí que as outras instituições de administração de justiça que tomam conhecimento e a devida responsabilização em relação a estes fatos. Mas o nosso maior interesse é fundamentalmente naqueles que traficam na componente de venda de estupefacientes, porque são esses que vão fazendo esta proliferação a nível das escolas. E este interesse é que é a grande agenda nossa, e vamos de forma muito sistemática fazendo essas apreensões, mas também fazendo detenções daqueles que se propõem a vender as drogas. Entretanto, a psicóloga Luísa Contente afirma que esse grupo social pode desenvolver problemas psicológicos. Há muitos problemas, principalmente mesmo para os jovens e adolescentes, não é? Um dos problemas para um adolescente, um jovem que ainda vai à escola, causa transtornos, causa problemas porque o álcool atua como a serotonina, que é aquela vontade, aquela ansiedade da pessoa querer consumir mais a droga, querer consumir mais o álcool. Então é por aí que há sempre esta necessidade. E um dos problemas é o transtorno, porque quem vai à escola, quando consome muito álcool, quando consome drogas, tem dificuldades de aprendizagem, tem dificuldades de concentração, tem dificuldades de reter a matéria. Então, praticamente vai à escola, senta-se e não consegue reter nada.
É um assunto a acompanhar com mais profundidade na grande reportagem deste domingo, logo após o Telenotícias. Para já, continuamos com as notícias ainda na atualidade nacional. O governo defende a necessidade de criação de uma entidade de gestão do corredor de Maputo, aliás, com poderes necessários para coordenar as diversas iniciativas de investimento e desenvolvimento desta zona econômica. O ministro dos Transportes e Comunicações considera que a colaboração intersetorial entre os setores das alfândegas, portos e caminhos de ferro de Moçambique e obras públicas poderá maximizar os ganhos do corredor de desenvolvimento de Maputo. Mateus Magala aqui falava, na capital do país, no encerramento do workshop sobre o corredor de Maputo, mencionou algumas das recomendações saídas do encontro. Capacitação dos transportes ferroviários de minerais para evitar que o crescimento deste tipo de carga crie congestionamentos aos demais utilizadores das rodovias para o porto de Maputo. Com o objetivo de melhorar os níveis de eficiência e competitividade, precisamos de estabelecer indicadores de desempenho e níveis de serviço para cada um dos intervenientes de cadeia de logística, nomeadamente a selagem eletrônica de contentores e o interface entre o porto e a ferrovia, disse o ministro. Já o diretor executivo da empresa de desenvolvimento do Porto de Maputo, Osório Lucas, aponta a redução da burocracia como fator-chave para a melhoria da competitividade no corredor do Maputo. O workshop sobre o corredor de Maputo, que juntou o governo, operadores de infraestruturas e parceiros, realizou-se sobre o lema Corredor de Maputo, um espaço de oportunidades econômicas regionais. A Igreja Anglicana em Inhambane já conta com o seu primeiro bispo. O líder religioso diz que a missão é continuar a expandir a paz e valorização da pessoa humana. Esta é a cerimônia de eternização do primeiro bispo da Igreja Anglicana da província de Inhambane. O bispo Oren Possado disse que a missão é expandir a mensagem que tem a ver com a paz e a valorização da pessoa humana. A nossa missão é a questão que tem que ver com a evangelização, fazer conhecer as pessoas Cristo, aquele que é o nosso Salvador, mas também buscarmos expandir a mensagem que tem que ver com a paz, tanto a pacificação dos corações. A nossa missão é a valorização da pessoa humana, semeando os bons valores para a sociedade e a moralização da sociedade, que é o papel primordial da Igreja. Celebrou-se no dia 1 de outubro, Dia Mundial do Idoso, e aquele bispo mostrou-se preocupado com os maus tratos que aquela faixa etária tem sofrido e apelou à sociedade em geral a valorizar a pessoa idosa. O idoso não está sendo valorizado, está sendo menosprezado, desprezado a nível da família. Família que tinha o papel de dar lugar ao idoso, valorizar, mas é a primeira a abandonar, a criar maus tratos. Então, nosso papel como igreja, sensibilizar as pessoas, ensinar as pessoas que temos que valorizar a pessoa idosa, porque envelhecer é uma bênção, não é uma maldição. E o governador da província de Inhambane, Daniel Chapo, mostrou-se preocupado com os casos de homicídio e suicídios que têm acontecido naquela província e falou da contribuição das congregações religiosas. Temos tido muitos casos de suicídios, muitos casos também de homicídios e nós neste momento estamos a trabalhar com líderes religiosos para que possamos desvendar este fenómeno, o que é que está a acontecer com a nossa sociedade na província de Inhambane e, em função disso, continuarmos a trabalhar com todas as igrejas, com todas as confissões religiosas e podermos, sobretudo, combater este mal que são os suicídios e homicídios na nossa província de Inhambane. O outro papel extremamente importante é o consumo de álcool e também drogas, principalmente por parte da juventude. E achamos que a Igreja desempenha um papel extremamente importante na divulgação e disseminação de valores morais, valores éticos, valores religiosos, que vão permitir que tenhamos jovens mais saudáveis e que, sobretudo, respeitam a ética, a moral, para que tenhamos, portanto, um futuro melhor para a nossa juventude, a nossa criança e, sobretudo, também a nossa sociedade no geral na província de Inhambane.
É momento de acompanharmos a previsão meteorológica que poderá caracterizar as próximas 24 horas. Vamos começar com a zona norte do país, onde Pemba vai registrar uma máxima de 26 graus Celsius, mínima de 21, com previsão de céu parcialmente nublado. Lixinga poderá registrar céu limpo, com uma máxima de 28 graus Celsius, mínima de 15. E por fim, Nampula poderá registrar 32 de máxima e 16 de mínima. E assim saímos para a região centro do país, onde Quelimane vai registrar uma máxima de 33 graus Celsius, mínima de 20, com céu limpo. Teta, por sua vez, poderá registrar em Sequia 38 de máxima, 23 de mínima. Beira vai registrar 28 de máxima, 20 de mínima. E Chimoio terá 30 de máxima, 15 de mínima, com previsão de céu parcialmente nublado. E assim saímos para a região sul do país, onde Inhambane vai registrar 27 de máxima, 21 de mínima, com céu limpo. Xai-Xai igualmente poderá registrar céu limpo, com uma máxima de 28 graus Celsius, mínima de 18. E por fim, Maputo poderá registrar chuviscos, com uma máxima de 27 e mínima de 21. Esse é o tempo que poderá caracterizar Moçambique nas próximas 24 horas. E assim saímos para acompanhar a taxa do câmbio do dia de hoje. Poderemos ver aqui as principais moedas internacionais e o seu custo no que diz respeito à compra e venda. Temos o dólar, que apresenta 63 meticais e 24 centavos a sua compra e 64 meticais e 15 centavos a venda. O rand apresenta 3 meticais e 52 centavos a compra e 3 meticais e 59 centavos a venda. O euro custa 61 meticais e 69 centavos a compra e 62 meticais e 92 centavos a venda. E por fim, Libra custa 69 meticais e 98 centavos a compra e 71 meticais e 38 centavos a venda. E assim saímos para uma curta pausa. Voltamos em breve com mais notícias. Caro telespectador, pensando em ti, a FTV traz o programa Viver a Vida, um espaço criado para reflexões sábias sobre como trilhar o caminho da vida com tranquilidade, optando sempre pelos atos certos. Trazemos momentos de debate com individualidades entendidas na teologia e outras áreas da ciência. Um homem não pode amar duas mulheres na mesma intensidade. E que esta família, quem tem mais poder, mais força, sou eu, porque eu é que mudo o apelido dela. Okay. Não é ela que muda o meu apelido. Uma alma não tem por intuito como base dormir com um ser humano. Porque quem dorme, quem tem relações sexuais é quem tem corpo. Música gospel, fortes mensagens através da poesia e mais. Lipanisi kama kungu ya Davilosi, shikwe bukulu kumaja. Timbongolo ni tuumu timjanza. Não perca o programa Viver a Vida aqui na FTV.
Estamos de volta à segunda parte do Telenotícias. É o momento agora de olharmos para a atualidade internacional. O Brasil realiza este domingo a primeira volta das eleições gerais que definirão o próximo presidente do país. Os governadores dos seus 27 estados e centenas de parlamentares que vão compor as casas legislativas federais e estaduais. Na disputa pela presidência brasileira, ocorre um empate entre o atual chefe de Estado e candidato à reeleição Jair Bolsonaro e o antigo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Confronto muito esperado face à polarização que divide o país entre a direita radical, que apoia o atual governante, e as esquerdas, lideradas pelo candidato do Partido dos Trabalhadores. Sondagens divulgadas na última semana, antes do sufrágio, indicam a possibilidade de uma vitória de Lula da Silva, que tem cerca de 48% das intenções de voto, e Bolsonaro com apoio de cerca de 36% na primeira volta, se o candidato do PT conseguir atingir 50% dos votos válidos mais um. Além de Lula da Silva e Jair Bolsonaro, disputam também as presidenciais brasileiras os candidatos Ciro Gomes, Simone Tebet, Luiz Felipe de Ávila, Soraya Tronic, Emael, Patrick Almon, Leonardo Pericles, Sofia Mazaro, ou melhor, Sofia Mazano e Vera Lúcia. Nestas eleições gerais, pela primeira vez, todas as sessões eleitorais do Brasil funcionam das 8 às 17 horas de Brasília, capital do país. Das eleições brasileiras que arrancaram hoje, saímos para outras notas informativas, ainda na atualidade internacional. Centenas de pessoas protestam em Londres neste sábado contra o elevado custo de vida no Reino Unido, um dos países que registra um aumento sem precedentes dos preços e uma inflação galopante que atingiu níveis máximos dos últimos 40 anos. Os manifestantes, convocados pelos sindicatos e pelas principais organizações não governamentais, denunciaram a política econômica do governo conservador, liderado pela primeira-ministra Liz Truss. De acordo com uma recente sondagem de opinião, Liz Truss devia demitir-se apesar de ter assumido o cargo há menos de um mês. Truss admitiu que o anúncio do seu plano fiscal para estimular o crescimento causou perturbações na economia do país. Um corte fiscal generalizado que beneficiaria rendimentos mais elevados, que causou incerteza nos mercados e levou o Banco de Inglaterra a intervir para evitar que a libra esterlina se afundasse. A União Africana condenou o que chamou de mudança inconstitucional de governo em Burkina Faso. Na sexta-feira, oficiais subalternos derrubaram o tenente-coronel Paul Henry, que em janeiro se instalou como líder do país, depois de acusar o presidente eleito Roch Marc Christian de não conseguir derrotar os jihadistas. Quando os soldados assumiram o controle da TV estatal na noite de sexta-feira, eles disseram que o capitão Ibrahim Traoré, de 34 anos, estava no comando. Na capital, Ouagadougou, as pessoas reagiram aos últimos acontecimentos políticos que atingiram Burkina Faso. O chefe da União Africana, Moussa Faki Mahamat, disse estar profundamente preocupado com o ressurgimento de deposições internacionais em Burkina Faso e exigiu a restauração da ordem constitucional até julho de 2024. A França, ex-governante colonial de Burkina Faso, em Ouagadougou, que se acredita serem entre 4.000 e 5.000 para ficarem em casa, enquanto a União Europeia expressou preocupação com os acontecimentos. Os Estados Unidos pediram um retorno à calma e contenção de todos os atores. $35 mortos e mais de 80 feridos é o novo balanço das vítimas do atentado suicida perpetrado na sexta-feira contra o centro educativo de um bairro ocidental de Cabul, a capital do Afeganistão.
O ataque ocorreu no interior de uma sala de aulas durante um exame de preparação para as provas de acesso à universidade. O centro fica situado numa zona onde residem essencialmente membros da comunidade xiita, Hazara, e era frequentado por estudantes de ambos os sexos. A maioria das vítimas são mulheres jovens. Após terem sido ouvidos vários tiros, um atirador entrou na sala de aulas pela porta das raparigas e explodiu-se entre os estudantes. O ataque levou dezenas de mulheres a saírem às ruas de Cabul no sábado para mostrar a sua rejeição dos ataques e esta minoria alvo no país, embora tenha sido logo reprimidas com tiros disparados no ar pelos talibãs. Por enquanto, nenhuma célula terrorista reivindicou a responsabilidade pelo atentado, embora o grupo jihadista Estado Islâmico tenha reivindicado numerosos ataques no Afeganistão no passado contra essa minoria que considera apóstata. É momento de sairmos para acompanhar o desporto internacional. O futebol indonésio está em choque pelos acontecimentos deste sábado, depois do apito final do duelo entre Arema e Persebaya Surabaya, que resultou no triunfo da equipa visitante por 3-2. O número de mortos aumentou para 174, anunciaram já este domingo as autoridades locais. O número de mortos aumentou para 174, anunciaram já este domingo as autoridades locais, tornando o incidente numa das piores tragédias ocorridas num estádio de futebol. O número de mortos aumentou para 158 e às 10 horas e 30 minutos para 174. Estes são os dados recolhidos pela East Java Management Agency, disse o vice-governador da província Emil Darkis na Copas TV, segundo a agência francesa AFP. O balanço anterior inicial era de 129 mortos e mais de 180 feridos. A tragédia aconteceu num momento de euforia por parte dos fãs da equipa da casa, insatisfeitos pelo desaire sofrido no chamado East Java's Derby, num duelo com grande rivalidade e tensão. Para conter a multidão, a polícia de choque utilizou gás de pimenta, o que provocou momentos de pânico que levaram os números de vítimas já revelados. Entre os mortos estão várias crianças, segundo a imprensa local. Nota-se que na Arema atua o português Sérgio Silva e também Abel Quemará, curiosamente autor dos 2 golos da sua equipa. Na sequência desta tragédia, o campeonato foi suspenso por uma semana. As autoridades tinham alertado para a possibilidade do número de vítimas mortais aumentar, dada a gravidade dos ferimentos de algumas pessoas. Trata-se de uma das piores tragédias de sempre no estádio de futebol, depois de 318 mortos em confrontos entre adeptos do Peru e da seleção argentina no Estádio Nacional de Lima em 1964. Foi a primeira derrota de Arema em casa no derby regional com seu adversário depois de 23 anos, segundo o jornal indonésio Copas. Os adeptos descontentes invadiram o campo e envolveram-se em confrontos com as claques das duas equipas rivais, provocando caos no estádio. A polícia reagiu e disparou gás lacrimogêneo, incluindo em direção às bancadas do estádio, causando pânico entre a multidão. Centenas de pessoas correram para a porta de saída numa tentativa de escapar. É com essa notícia que colocamos o ponto final nesta edição do Telenotícias. Assim, caro telespectador, agradecemos pelo carinho da sua audiência. Continue se informando, acompanhando a seguir o programa Grande Reportagem. Boa noite e até amanhã.